Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Ale mais uma vez e hoje eu vim falar com vocês aí de um fundo que particularmente quase eu não vejo muita gente falar e é um fundo que eu já falei há algum tempo nele aí atrás, né, alguns vídeos atrás, que é o fundo de investimento e participação em infraestrutura, tá? Que ele é totalmente diferente do fundo imobiliário, né? Porque ele é um fundo geralmente aí de condomínio fechado e tem aí a sua participação voltada para longo prazo. No caso, eu adquiri agora, uns 2 dias atrás, aí, o BDIV 11, tá? Que eu na época eu paguei aí R$ 115,98, adquirindo duas cotas, e ele teve uma queda de 1,71% aí, sendo cotado no fechamento, né, no último fechamento da bolsa, em R$ 114. Mas por que eu queria falar para vocês a respeito desse fundo? Porque esses fundos de infraestrutura, eles estão começando aí no mercado, na bolsa de valores, acho que desde 2020, se não me engano. São fundos novos, mas que eles possuem aí, claro, além dos seus riscos, né, uma boa rentabilidade, porque a volatilidade deles são menores do que os fundos imobiliários. E para casar com essa informação, eu trago para vocês aqui essa matéria, né, que tem como título de como investir em fundos de infraestrutura, os famosos FIP-IE, né? E aí eles até dizem, né, podem render IPCA mais 17%. Pois bem, eu vou ler para vocês aqui uma parte da matéria que fala, né, o fim de 2023 se aproxima e investidores procuram formas de diversificar os investimentos em meio à redução da taxa básica de juros, a Selic, na qual tira um pouco do fôlego dos rendimentos de renda fixa. E se você for prestar atenção, tá, geralmente hoje a gente só vê falar mais em fundos imobiliários, fiagros, né, e ações. Mas dificilmente você vê falando aí sobre fundos de infraestrutura, mas geralmente o carro-chefe mesmo, assim, do modo geral, a gente visualiza mais falar só sobre ações, sobre fundos imobiliários e sobre fiagros, sendo que existe aí uma outra gama, né, que está entrando no mercado aí, que no caso tem esse fundo de participação aí, no caso, né, os fundos de infraestrutura, né? Fundos de investimento em participações de infraestrutura que está chegando novo no mercado aí e que, na minha visão, pelo que pouco que eu li, né, não cheguei a ler muita coisa ainda, estou analisando, pelo menos na questão do BDIV que eu adquiri, eu li bastante sobre e parece ser uma coisa bastante promissora. É claro que todos devido às suas proporções, né? É necessário ficar atento nas condições que o fundo oferece. Então, no caso, aqui fala que é uma alternativa que pode ser, né, os FIIs de infraestrutura, pois eles são destinados ao financiamento do setor de energia, transporte, saneamento e irrigação. Por isso, eles são investimentos de longo prazo. Bom deixar claro também que são fundos aí com média aí de 10 a 15 anos para frente, tá? Dificilmente você vai conseguir aportar no fundo aí de infraestrutura com a duração menor, se bem que existe aqueles fundos com prazo indeterminado, o que não é o caso do BDIF, que depois eu vou explicar para vocês, tá? E além disso, são veículos fechados de renda variável e administrado por uma gestora que é de Private Equity, o Equity. Fundo de investimento tem avenida de oportunidades. Aqui eles falam, né, que apesar da avenida de oportunidades que o ativo oferece, o sócio aí da empresa BRZ Investimentos, que é o Zé Neto, ressalta que a complexidade do processo de investimento no país é enorme. O Brasil tem baixo investimento em infraestrutura, média de 2,1%, enquanto o ideal aí seria 4,3%, ou seja, o dobro, né? Conforme o PIB interno bruto. É um gap de investimento no país, o que abre oportunidades para apostar nesses fundos. No caso, essa ação aqui
a BRZ, que é um fundo de infraestrutura que ele aporta em portos, né? O BRZ Infraportos, tá? Que é o BRZP11. Mas no caso eu vou falar para vocês a respeito do BDIV, né? Do BTG Pactual. Como eu falei para vocês, ele na última sexta-feira cotado aí a R$ 114, com um dividend yield nos últimos 12 meses de 23,60%, sendo que no atual ano, né, ele se valorizou aí 40,81%. Como vocês podem notar aqui, a liquidez diária dele não é muito alta, aí está em 705 mil. Ele também tem aí uma taxa de administração de 1,10% ao ano. O número de cotistas aí com mais de 3.700, sendo que ele pagou aí, né, no último rendimento dele, que não é mensal, tá? Depois vocês vão ver, R$ 6,90. Mas o que é o BDIV e quais suas vantagens, né? Esse aqui no site do próprio relacionamento com o investidor, vocês conseguem, mas eu vou deixar para vocês também na descrição, para vocês se interessarem em dar uma analisada. A primeira vantagem do fundo, né, é que se comparar aos fundos imobiliários, que é com relação ao benefício fiscal, enquanto os fundos imobiliários a pessoa física possui isenção fiscal somente no recebimento de rendimentos, né, sendo tributado 20% sobre ganhos na alienação, os fundos de infraestrutura trazem isenção fiscal tanto sobre os rendimentos quanto sobre os ganhos na alienação da cota. Ou seja, você é isento na distribuição dos dividendos e também no ganho de capital. Além disso, os fundos imobiliários são expostos a risco de vacância, o que pode impactar de maneira relevante a sua cota. Já nos fundos de infraestrutura, temos ativos com receita contratada de longo prazo, o que resulta em maior previsibilidade de fluxo e menos volatilidade. Então isso é uma forma que eu vejo assim com mais segurança, já que já tem uma previsibilidade maior na contratação, no ato da vigência daquele fundo, entendeu? E também a volatilidade desses fundos de infraestrutura, ela é muito baixa se comparado aí aos fundos imobiliários e fiagros e ações, né? Também diz que traz a vantagem de possuir ativos onde o time de investimento já realiza a gestão do portfólio investido desde a sua origem, trazendo maior segurança e expertise no monitoramento e nas buscas por upside do projeto. Bom, aqui é claro que ele está falando justamente sobre o BDIV, mas eu acredito que isso se enquadra nos outros fundos de infraestrutura. Aqui no próprio deles tem um relatório que eu trouxe aqui para vocês, que no caso é o regulamento dele. No regulamento dele, né, que foi aí datado de 30 de setembro de 2020, fala sobre o fundo. Né? O fundo, constituído sob forma de condomínio fechado, é um fundo de investimento em participações da categoria infraestrutura, o famoso FIP-IE, né? Já aqui fala que o fundo tem prazo de duração de 30 anos, contados da data da primeira integralização, prorrogáveis por períodos adicionais de 30 anos, mediante deliberação da Assembleia Geral de Cotistas do fundo. Ou seja, como ele começou lá em 2020, o prazo de duração dele é até 2050. Também o fundo é destinado aqui diz que o fundo é destinado a investidores que sejam, no mínimo, investidores qualificados, ok? Eu não sou um investidor qualificado, ainda assim eu consegui adquirir essa cota desse ativo, né, assumindo o risco da qual eu me propus, né? Eu li todo esse regulamento, eu não vou passar todo esse regulamento para vocês, porque vai ficar maçante demais o vídeo e eu sei que vocês também não têm paciência assim como eu, tá? Mas no caso, seria bom, se você se interessar, dar uma lida em todo o regulamento, ok? Aqui diz que o objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, né, no médio e longo prazo, decorrente dos investimentos do fundo em valores mobiliários de emissão de sociedades-alvo.
Então, né? E aí, como a gente sabe que ele é um prazo, ele tem prazo determinado, ou seja, 30 anos, a gente sabe que não há a condição, e aqui fala justamente a respeito disso. Ó, no capítulo 2, artigo 37 do regulamento, fala que não haverá resgate de cotas a qualquer tempo, observadas as regras estabelecidas no artigo 40, ok? O artigo 40 fala que o investimento no mínimo no âmbito de ofertas públicas de cotas da classe A será estabelecido nos documentos da respectiva oferta. No parágrafo 3º, fala que as cotas classe A poderão ser negociadas no mercado secundário, observados os requisitos previstos nesse regulamento. Você só pode resgatar as cotas na liquidação do fundo, ou seja, em 2050. Mas, no meu entendimento, conforme está descrito aqui no artigo 40, parágrafo 3º, você pode negociar essas cotas no mercado secundário. Ou seja, você não precisa esperar a liquidação do fundo. Você pode fazer a negociação dela, mas porém no mercado secundário. Pelo menos foi isso que eu entendi antes de adquirir o ativo. E adquirir, conforme vocês podem observar, aqui na minha carteira eu adquiri 2 cotas, pretendo adquirir mais ainda, justamente por conta da questão da rentabilidade, né? Que a partir de um ano aí, tanto a rentabilidade real quanto a rentabilidade normal foram aí na escala de 35%, quase 36% e 41%, e nos últimos 2 anos também apresentou aí uma boa rentabilidade, tá? Além disso, o fundo está superando o CDI, o PCA e a própria Ibovespa, tá? Acho que o Small também, o IFIX também está superando, o IDIV e o IVBB, tá? Isso, claro, na duração aí, na comparação com 2 anos. E como eu tinha falado lá atrás para vocês, com relação aos pagamentos, o BIDIV ele não paga mensalmente, tá? Ele tem aí um intercalo de duração de meses, como vocês podem observar aqui, no período anual de 5 anos. Em 2021 ele pagou R$ 3,00, né? Em 2021 ele pagou R$ 3,72 por cota. Já em 2022 ele pagou R$ 14,10 por cota. E já agora em 2023 ele pagou R$ 26,90 por cota, sendo que agora em 2023 ele não paga mais nada. E aqui embaixo vocês podem observar, né, que lá em 2021 ele pagou em outubro, né, janeiro de 22, abril de 22, setembro de 22, outubro de 22. E agora em 23 também, janeiro de 23, março de 23, abril de 23, julho de 23 e outubro de 23. E aqui vocês podem ver com o valor de 3,72 foi subindo, e agora em outubro o último dividendo pago de R$ 6,90 por cota. Eu começo a visualizar, pessoal, esses fundos de infraestrutura como bons fundos para aportes aí para longo prazo. No meu caso, a minha meta de investimento é de 10 a 15 anos para frente, tá? Claro que essa é a minha meta, porque é uma questão de investimento para aposentadoria, né? Então, por conta disso, estou pensando aí de 10 a 15 anos para frente. E eu vejo isso nos fundos de infraestrutura uma boa oportunidade. É claro que é minha opinião, tá, galera? Não é recomendação de compra e nem de investimento, tá? Caso vocês aí se interessem por esses fundos de infraestrutura, eu aconselho vocês estudarem bastante aí o regulamento deles e, né, ponderar se vale a pena ou não investir. No meu caso, eu achei viável investir, mesmo por conta aí da volatilidade baixa, né? E já tem uma previsibilidade também, tá ok? Mas esse foi o vídeo que eu quis trazer para vocês a respeito aí dos fundos de infraestrutura, né? Que geralmente não são muito anunciados aí no YouTube, pelo menos eu não vejo muitos
falando isso. O único que eu vi falando uma única vez foi o Luan, né, do Mirai Invest, mas fora isso eu não vi mais ninguém falar. Eu já estou observando esses fundos aí tem algum tempo e eu vou começar a aportar neles também. E eu queria trazer essa novidade para vocês, caso se interessarem, pesquisem aí e tirem as suas próprias conclusões, beleza? Galera, esse foi o vídeo, eu agradeço a todos vocês que ficaram até aqui, pela paciência, tá? E se não for pedir demais, curtem aí, compartilhem e se inscrevam no canal, tá, galera? Não custa nada, é de graça por enquanto, beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou!